Só mais por isso. Vamos lá. Qualquer coisa que você fala mais. Você coloca a velocidade mais alta, porque assim a rotação vai ser melhor, vai ser maior, e assim não vai ter vou dar um exemplo aqui para você. Então, é que vocês vão parafusar uma peça. Então, você vai colocar aqui na função de parafusar, e agora você vai fixar esse tamanho de parafuso. Então, um parafuso bem grande, e normalmente você utiliza muita velocidade para colocar esse parafuso na madeira. Então, o que você vai fazer? Você vai colocar na função parafusar e vai colocar uma velocidade maior. Agora, se você for colocar um parafuso bem pequeno, se você colocar na velocidade maior e você não tiver o controle do gatilho, esse parafuso ele vai começar a desgastar essa cabeça dele e aí vai estragar esse trabalho, porque você vai ter trabalho de tirar de madeira. É por isso que quando você utiliza um parafuso pequeno como esse, você coloca na função parafusar e você reduz a numeração para que você tenha mais controle na hora de... Parou, bicho. O que precisa saber sobre recap monkeypox? Ok.
Mas se está apresentando, não tem. Está mudo completamente. Oi, Érica, acho que vocês têm que desligar algo que está a mais aí. Está dando eco. Está me ouvindo, Érica? Turma do Cielos. Con- Érica, o som que você abriu agora está dando eco. Eu não sei se é algum E erro aí no agora? Cielos. Agora está perfeito. Agora foi? Tranquilo. Pode começar. Agora Vou deu, né? monitorando aqui. Sim. Fernanda, por favor, feche o seu Vai ter que compartilhamento. colocar Isso, obrigada. alguém. Oi. Agora deu o áudio, né? Agora ouve bem. Sim, sim. Sim. Ai, meu Deus, eu acho que tá. Agora tá. Ó, o microfone lá começou a aparecer, gente. Começou com definição de caso, Conseguem Érica? ouvir? Sim, perfeito. Ah, sim, ótimo. Então agora vamos lá. Tá, Perfeito, gente. estamos com 195 pessoas na sala, fora os que estão juntos, né? Aham. Lembrando, pessoal, por favor, não se esqueçam, alguns avisos, enquanto a Érica se prepara.
Fecha os microfones, por gentileza. A Érica vai falar a dinâmica que ela quer trabalhar, se ela quer trabalhar as perguntas ou mais na frente levanta a mão, a gente vai estar aqui monitorando. E não esqueçam de assinar a lista de frequência. Vou tornar a colocar no chat aí, né? Oi, Thalys, tudo bem? Bom dia, gente. Os que eu conheço, saudade. Isso. Bom dia a todos. Queria pedir desculpa pelo atraso do início do webinar. Foi alguns problemas técnicos aqui e a gente quer tentar, né? O objetivo desse webinar de hoje é tentar realmente explanar para vocês, desde a forma de notificação até mesmo das verificações e correções de algumas inconsistências. E aí eu tenho aqui com a gente hoje a Ana Carolina e a Maria Idê também, que são as responsáveis técnicas que estão fazendo toda essa análise de inconsistência e mandando para as regionais e solicitando apoio de vocês para essas correções, tá bom? A gente vai começar, não tem como a gente começar, porque eu acho que vai ser muito importante as definições de caso, que a gente vai começar mostrando para vocês, e aí a gente vai fazendo um bate-papo aqui. Eu estava até tentando fazer por uma outra câmera para a gente tentar fazer, mas não foi possível. Mas a gente vai estar aqui conversando, batendo esse papo entre a gente. E aí eu queria combinar com vocês que todas as dúvidas que forem surgindo durante a apresentação, coloquem no chat, porque depois a gente vai estar acompanhando também, porque eu acho que pode ser que a sua dúvida seja respondida durante a apresentação. E aí, no final, a gente vai ter um momento, sim, para tirar dúvidas, para vocês estarem perguntando, para estar mostrando para vocês, tá bom? E aí vai começar, então, a fala com a Maria Idê, ela colocando um pouquinho das definições de caso, que acho que é importante a gente retomar isso, porque isso é fundamental para a gente continuar fazendo as correções também, tá? E aí depois a gente segue para algumas outras etapas, que hoje a gente vai ver, então, do formulário, a gente vai ver também do banco que é enviado para vocês diariamente, dos resultados do GAL também, que a gente vai estar colocando para vocês, tá bom? Espero que todos sejam muito bem-vindos, né, à participação de hoje do webinar. Espero que realmente a gente consiga esclarecer todas as dúvidas para vocês e uma boa aula para todos. Essa pergunta. Tá bom. Pode se apresentar. A conexão da internet está instável. Eu acho que é melhor. Pode ficar. Pode ficar. Checa se eles conseguem te ouvir isso agora. Olá, bom dia. Consegue me escutar? Dá um joinha aí para nós. Sim. Sim, estou ouvindo, está ok o som. Vamos lá. Eu sou Idê Prestes, sou enfermeira aqui do CIEB. Estou aqui apoiando a questão do monkeypox. E vamos lá para a gente começar nossa aula, para falar um pouquinho sobre definição de casos, que a gente já teve uma alteração da definição de casos, já foi explanado antes. Vamos dar uma recapitulada para a gente estar entendendo bem como que a gente vai fazer essas notificações, essas classificações, para saber se esse paciente atende a definição de caso ou não. Então, vamos lá. Definição de caso, né?
A gente, como caso suspeito, nós temos aquele indivíduo de qualquer idade que apresente início súbito de lesão em mucosas e ou erupção cutânea aguda sugestiva de monkeypox. Ela pode ser única ou múltipla em qualquer parte do corpo, incluindo região genital, perianal, oral, e ou tenha proctite, né, como, por exemplo, dor anorretal e sangramento, e ou edema peniano, podendo estar associada a outros sinais e sintomas. O que a gente entende como lesão sugestiva de monkeypox, né? As lesões, elas são muito características, são lesões profundas e bem circunscritas. Muitas vezes ela tem aquela umbilicação central, né? E ela tem uma progressão, né? Tem áudio aberto. Então, as lesões, elas são bem características, ela tem uma evolução, né, uma progressão, e elas são lesões bem circunscritas, são lesões profundas, e a progressão dela é mácula, pápula, vesícula, pústulas e crostas, né? É nessa progressão aí que a gente vai estar interferindo, agindo para poder fazer o diagnóstico do caso, que ele é laboratorial. Caso confirmado, a gente só pode confirmar um caso quando ele é detectado pelo resultado de exame laboratorial, né? Vai aparecer lá para a gente positivo ou detectável para monkeypox vírus, tá? Por diagnóstico molecular do PCR em tempo real, ou sequenciamento, tá? O caso descartado é aquele caso que veio não detectável no exame laboratorial. Outra definição que nós temos é como caso provável. Quem que é esse caso provável, né? O caso provável, ele foi um caso que gerou muita dúvida para a gente, foi muitos questionamentos, porque aparecia lá na ficha como caso provável, e a gente ficava assim, um pouco na dúvida, principalmente, né, o pessoal ligava aqui muito perguntando como que seria esse caso provável, né? A gente só considera que um caso é provável se ele atende todas as definições de caso suspeito, que a gente falou ali no começo, e ele apresente um ou mais dos seguintes critérios listados abaixo, com a investigação laboratorial de monkeypox não realizada ou inconclusiva, e cujo diagnóstico de monkeypox ele não pode ser descartado apenas pela confirmação clínico-laboratorial de outro diagnóstico. Então, é aquele caso que a gente tem, assim, ele atende todos os critérios, ele tem as lesões, ele teve adenomegalia, teve febre, teve contato com outro caso, porém, a gente não teve, por algum motivo, a oportunidade de coletar esse exame para poder fazer a conclusão do caso, né? Se ele realmente é confirmado ou se ele é descartado. Mas ele atende todos esses critérios, e a gente não teve como fazer o exame. Então, assim, a gente tem alguns casos, como exposição próxima e prolongada, sem proteção respiratória ou contato físico direto, incluindo contato sexual com parceiros múltiplos, e ou desconhecidos nos 21 dias anteriores ao início dos sinais e sintomas. A gente também tem a exposição próxima e prolongada sem proteção respiratória ou história de contato íntimo, incluindo sexual, com um caso provável ou confirmado de monkeypox nos 21 dias anteriores ao início dos sintomas. Contato com materiais contaminados, como roupa de cama e banho, ou utensílios de uso comum pertencentes a um caso provável ou confirmado de monkeypox nos últimos 21 dias anteriores ao início dos sintomas, e também temos os trabalhadores de saúde, né, sem o uso adequado de equipamentos de proteção individual, com contato com história com um paciente com caso suspeito ou confirmado de monkeypox, e também nos últimos 21 dias, que é aquela janela que a gente usa para estar observando sinais e sintomas do paciente ou dos contatos dele. Pode falar do caso. Diariamente, a gente libera o informe, né, que é esse card que vocês conseguem ver aí. Esse card ele é elaborado conforme o banco que a gente manda para vocês no dia anterior, né? Nesse card, a gente contempla os casos que são confirmados, os casos que a gente tem de suspeito, né? Os que foram descartáveis, os prováveis e se teve algum outro. A gente também contempla a distribuição mundial dos casos confirmados e a distribuição nacional dos casos confirmados, tá? A gente contempla também a mediana de idade e distribui por sexo, para a gente estar acompanhando. Esse card ele é disponibilizado todos os dias à tarde, né? No site da Secretaria,
vocês têm acesso a essas informações. Uhum. Ok? Essas foram a apresentação das definições de casos do CARD. Aí vocês vão colocando as dúvidas de vocês aí para a gente estar falando no final. Agora, só compartilhando com vocês a questão do nosso da planilha diária que é enviada para vocês. A gente estabeleceu o REDCap, ele não é um sistema de notificação, igual a gente está acostumado a ver do ESUS, do SINAM também. Por isso, apenas o CIEVS estadual, né, de Goiás, o CIEVS capital Goiânia, CIEVS Aparecida e Rio Verde, que tem acesso ao banco. Portanto, os municípios e regionais, eles não conseguem visualizar. Por isso que foi estabelecido essa rotina para que a gente envie o banco. Então, diariamente, o CIEVS Goiás, no final do dia, ele exporta o banco do REDCap e encaminha para as 18 regionais de saúde. Às vezes o pessoal fala assim, nossa, mas está me mandando de novo. Sim, estamos mandando de novo, porque todos aqueles que têm caso no banco, eles vão receber diariamente essa planilha, porque é uma maneira e uma forma de que todas as regionais e os seus municípios conheçam a realidade dos seus casos. E então, a regional de saúde, né, recebe esse banco e ela é responsável, então, de enviar aos seus municípios, né, compartilhar esse banco que ela recebe para os seus respectivos municípios. E a Vigilância Epidemiológica Municipal, então, ela vai fazer a investigação ou atualização dos casos, porque aí ela vai ter todas as informações que estão lá no REDCap, elas vão ter acesso a ela através dessa planilha que a gente encaminha. E é muito importante, porque qualquer erro, que vocês percebam, fala, não, esse caso não é residente daqui, é de outro local, ou qualquer alteração, qualquer inconsistência que vocês percebam no banco, é muito importante essa comunicação para que a gente faça a correção, porque a gente encaminha o banco, a gente baixa o banco num dia, no final do dia, encaminha para as regionais, e o CARD, ele então é fechado, até meio-dia ele é fechado, e então os dados são publicados. Se a regional ou o município não deu retorno, então é sinal, a gente entende que está tudo ok, e o banco e os dados são publicados. Se por acaso, às vezes, que já aconteceu, que a regional, o município investiga, identifica que aquele caso não é residente de lá, ele comunica, ele faz a correção no REDCap, e aí, quando o banco for exportado novamente, esse caso já não vai aparecer para o município. É algumas das situações. A planilha do REDCap, ela é uma planilha enorme, porque é uma ficha bem completa de investigação, ela é bem grande, mas quando vocês recebem a planilha, geralmente ela é enviada dessa maneira para vocês, com muitos campos, então é importante ter... Eu vou tentar abrir a planilha para vocês, para a gente mostrar o campo. Eu já tinha... Só um minuto, eu vou tentar abrir... Eu estou tentando aqui acessar a planilha para mostrar para vocês a questão do que está, o que vai aparecer disponível, né? Nos campos que vem. Então, quando essa planilha ela é enviada para o município, vocês vão ter acesso ao primeiro campo, que é o ID. O ID é o código, né? O código daquela ficha. O ID ele é único, então, cada ficha que entra no sistema, ela tem um ID. E aí, a gente tem também aqui, vocês vão ter acesso também ao código de retorno. Esse código de retorno ele é muito importante, e aí, quando vocês não têm esse código de retorno, é só entrar em contato, mandar um e-mail solicitando, né, da ficha que a gente sempre está compartilhando. Porque, às vezes, o código de retorno ele tem que ser copiado e colado na ficha de notificação.
porque senão a ficha ela é salva sem o código de retorno. E aí vocês perdem esse código de retorno, mas quando a gente entra no banco aqui, CIEVS Capital, CIEVS, né? O CIEVS, ele consegue visualizar. Então, Goiânia consegue visualizar, Aparecida de Goiânia, o CIEVS estadual visualiza dos outros municípios. E esse código de retorno vai ser o que vai estar auxiliando vocês. Eu vou tentar ver se a planilha vai abrir, para a gente ver a planilha completa, quais são os campos dela. Vou só abrir a planilha para a gente tá fazendo mostrando para vocês como que são os campos. Isso. Vou compartilhar novamente a tela para vocês conseguirem visualizar, que eu acho que vai ser importante para vocês verem quais são os campos, né? Já conseguem visualizar aqui a planilha. Então, a planilha ela vem com o primeiro campo, que ele vem a questão do... Acho que já está visualizando, sim. Aqui a gente vai ter... Eu até apaguei aqui, porque para não ficar gravado. Então, aqui ele vai ser o código de retorno, que vocês vão conseguir nesse código de retorno. Eu apaguei para não identificar, que vocês vão conseguir visualizar e editar as fichas. Os primeiros campos desse banco de dados que vocês recebem são todos relacionados ao notificador. Então, o que acontece? Às vezes vem aqui o ID, esse aqui é um código, eu vou estar compartilhando com todo mundo que participou aqui uma pasta. Dentro dessa pasta vai ter um dicionário de dados, então, semelhante ao que a gente tem no Sinan, a gente tem também para o REDCap um dicionário de dados, qual que é o nome da variável e qual que é a classificação. Então, são códigos, né? Cada município ele tem um código, e todos esses primeiros campos são relacionados ao ID do notificador. A gente já recebeu também município ou regional que fala assim, a planilha que você me mandou, ela veio toda em branco. Não é, porque os campos que tem na planilha, por exemplo, a gente tem 27 UFs, então vai ter um campo para cada UF, tá bom? Então, aí é só arrastar, mover para a direita que vocês vão ver as outras... os outros nomes, né? Então, aí depois que passa do notificador, a gente tem, então, nome de paciente, data de nascimento, idade, sexo, gênero, orientação sexual, vem as demais informações. Tem ocupação, tem o endereço também, CPF, então tem todas as informações. Uma coisa que a gente fez agora é que, para facilitar, a gente está incluindo que essa parte vermelha, geralmente vocês vão receber assim, essa parte vermelha é que a gente incluiu para facilitar para vocês, que é com relação ao município de residência e a regional de residência. Então, incluiu isso para facilitar, para não ficar só preso na questão do código também, tá? Então, quando receber, não vai direto já olhando o município de notificação, porque às vezes o município que notificou é um, mas a gente está encaminhando o banco para os municípios de residência, tá bom? E aí, se tiver alguma alteração com o código de retorno que a gente encaminha para vocês, vocês conseguem perfeitamente acessar o REDCap e fazer qualquer edição na ficha, tá bom? E aí você tem todos os dados, tem telefone de residência, o telefone, né, do residente, né, para fazer a investigação, tem as informações dos sintomas, tem as informações das erupções cutâneas, se foi feito coleta, se não foi. E quando a gente encaminha para vocês, então, assim, ele foi notificado, encaminhou para o município de residência, é o que eu coloquei lá. Então, o município de residência agora, ele é responsável por fazer todas as atualizações da ficha, encerramento do caso, acompanhar amostras no GAU, todas essas situações. Então, a planilha ela é bem extensa, mas eu vou estar encaminhando para vocês todo o dicionário de dados para vocês estarem entendendo melhor qual que é. E se tiver alguma dúvida, às vezes algum município que já trabalhou com essa planilha, que tem dúvida, pode estar colocando aqui que a gente abre aqui e vai trabalhar o campo que vocês têm apresentado alguma dúvida, tá bom? Voltando, então, aqui para a nossa apresentação, aqui, do que a gente tem, né, da questão do REDCap. Com relação ao REDCap, a gente teve, com essas alterações das definições de caso, que a gente já passou por essas mudanças, então, esse link aqui é um link antigo do formulário do REDCap. A gente já passou por 3 atualizações. Eu não sei se vocês lembram, mas a primeira nota que o Ministério soltou era um formulário disponível na Microsoft, né, um Forms, que ele era de notificação, mas que era direto no município.
Então, o que eu preciso que vocês, né, do apoio de vocês, divulguem a nota técnica atualizada. Ela vai ser publicada hoje, essa nota técnica, com o novo link. Então, divulguem. O nosso card também, a gente tem lá no card disponível, aquele que a Maria apresentou, o link, na segunda página, tem um link de notificação atualizado, e disparem aquele card, enviem para as unidades básicas, para todo mundo, porque o que acontece? A gente ainda está recebendo notificação de médico no formulário do Google Forms, que não usa mais, porque não tem todas as variáveis. Então, assim, às vezes a pessoa está apegada naquela primeira nota técnica que saiu há meses atrás, e está notificando lá, e a gente está sendo comunicado pelo Ministério. Então, precisa divulgar melhor em todas as unidades esse link, né? Outra coisa também, às vezes está tentando notificar nesse link aqui, esse link, o formulário está fechado. E quando vocês clicarem nele, ele vai aparecer essa mensagem falando que o formulário ele foi encerrado, tá bom? E aí, quando isso acontece, aí a gente já está divulgando esse novo link que está disponível na nota, que está disponível também no card, que é o novo link do formulário do REDCap. Esse formulário do REDCap, quando vocês abrirem, aquele outro era azul, então esse agora está nessa cor mais cinza, esse tom mais pastel, até mesmo para diferenciar a diferença dos dois. E no final, vocês vão perceber que ele agora está ficha de notificação Monkeypox COI. A gente está encaminhando 2 bancos para vocês, porque a gente tem muitos casos ainda no banco antigo e os casos agora nesse banco novo. E aí, outra coisa que pode estar acontecendo com vocês, e já aconteceu comigo. Por exemplo, eu vou e clico no link, e o link ele aparece uma mensagem de erro para mim, mesmo sendo o link atualizado. O que pode acontecer? O que às vezes eu faço? São algumas tentativas. Eu copio o link do REDCap e colo ele na minha barra de pesquisa. E aí depois, às vezes, só de clicar no link, ele não vai abrir a página do formulário. É um erro, né, que pode ser do navegador, mas quando eu copio e colo na barra de pesquisa, eu acesso a ficha abre para mim. Outra situação que pode ser também, pode ser, às vezes, o navegador que está utilizando. Então, o que faz? Muda o navegador, tenta o Mozilla, tenta o Chrome, tenta o Edge, tenta modificar, e aí dá certo. Então, se tiver alguém passando por essa situação, tenta fazer dessa maneira, porque tem dado certo e não temos apresentado problema. Quando acontece a mensagem de erro, a gente cola e pesquisa, ou muda o navegador e tem dado certo, tá bom? Aqui a ficha, então, de notificação, a nossa ficha de notificação do REDCap, ela é uma ficha bem completa. A gente tem alguns campos que são obrigatórios e que, se você não tem a informação, às vezes você pode colocar ou ignorado ou não para poder avançar, porque alguns campos eles são obrigatórios. Uma coisa só para tomar cuidado é quando a gente vem para o município de residência, porque às vezes a pessoa vai e clica Goiás, né? Mas Goiás, aí quando ele coloca Goiás, vai para o município de Goiás, e não para o estado. Então, só tomar cuidado com isso, né? A notificação, os dados, né, da notificação de UF, a data de notificação e a unidade de saúde notificadora. Por isso que quando eu mostrei para vocês, os primeiros dados são do notificador, né? O nome completo do notificador, o DDD e o e-mail do notificador. Depois, então, a gente começa para a caracterização, a notificação individual do caso, que são as informações, né, de identificação do caso. Outra coisa, né, que até eles mudaram na ficha, eles colocaram assim como sexo de nascimento. Então, assim, porque às vezes tem a questão da orientação sexual ou identidade de gênero. Eu até acho que eu vou compartilhar nessa pasta lá para vocês o que é, né, o que é identidade de gênero, o que é orientação sexual. Às vezes, para título de curiosidade, melhor entendimento no preenchimento da ficha. Então, quando eu pergunto o sexo, né, é o sexo que ele nasceu, né, por mais que tenha mudança, e aí sim vem as questões de identidade de gênero e orientação sexual. Muito importante preencher todos os campos de investigação, porque é muito importante nesse começo, por ser uma doença nova, que a gente está, então, precisando traçar, né, identificar qual que é o perfil dos nossos casos de Goiás, né, os casos do Brasil, para a gente poder ser mais assertivo
nas ações a serem desenvolvidas para esse grupo. Então, tem um perfil específico desses casos e é muito importante que seja completado, né? Faça uma boa investigação desses casos. Depois, então, vem a questão de homens que fazem sexo com outros homens, outro comportamento sexual, parcerias múltiplas, nacionalidade e país de residência. Número de identificação, nome da mãe, telefone fixo também são algumas questões que eles têm aqui. Se apresentou sintomas, então, quando ele marcar sim, ele vai abrir uma série de sintomas para que ele marque e identifique quais foram os sintomas. E quando ele coloca erupção cutânea, ele vai, então, colocar também, exigir a data, né, dessa erupção. Dados laboratoriais também para o diagnóstico, se foi realizado coleta. É muito importante preencher isso aqui também, porque depois a gente pode até encaminhar para vocês como que é feito, porque nesse REDCap, a classificação dele é automática. Então, vocês podem perceber que teve uma diferença do outro, porque do outro a gente que marcava qual que era a classificação. E agora não, a classificação ela é feita automática, se ele é um caso suspeito, provável ou confirmado, de acordo com a atualização da ficha. Então, da questão do diagnóstico diferencial também, então, se vocês fizeram coleta com relação a sífilis, HIV, se foi feita alguma outra coleta, né, na hora que vocês marcarem sim, ele vai abrir uma série de perguntas para vocês estarem preenchendo também, tá bom? Do diagnóstico diferencial, se existe coleta da amostra, né, para diagnóstico, se não fez, então pode marcar não, se fez, ele vai pedir algumas outras informações. Da questão da evolução clínica, geralmente esses casos, eles têm uma evolução, é uma doença autolimitada, são poucos casos que evoluem para a gravidade, geralmente são os grupos de risco, né, são crianças, gestantes, imunossuprimidos, mas geralmente não tem tanta demanda de hospitalização. Mas aí eu já adianto para vocês que, por exemplo, como a gente tem os hospitais de referência, alguns casos eles têm sido referenciados para esses hospitais e eles são apenas atendidos via ambulatório, né? Mas algumas regionais já receberam, a gente já teve feedback de algumas também, que a gente tem solicitado para vocês investigarem se realmente foi hospitalizado. Porque se ele foi, é muito importante que vocês atualizem a ficha de notificação. Então, é importante a atualização dessa ficha, porque através dela é esse instrumento que vai nos fazer preparar. Se o nosso perfil de caso tem sido diferente dos outros, se tem tido um aumento da demanda de hospitalização, se é leito infantil, se é leito para gestante, se é leito para adulto, qual que é a característica. Então, isso é muito importante para a definição e das ações, tá bom? Da questão do tratamento e a evolução do caso também. Essa parte aqui, a outra parte, que é a parte da investigação, da exposição provável, porque como a IDEF colocou, para ser provável, ele precisa agora das exposições e dos vínculos, né? Então, ele precisa atender a definição de caso suspeito e também ele precisa apresentar obrigatoriamente alguns dos vínculos, que são aqueles vínculos que a IDE já colocou, das questão de exposição próxima, contato íntimo, viagem, né, contato com viajante, que são aquelas da definição, tá bom? E depois ele apresenta também, quando a gente coloca que ele teve contato com um caso, ele vai abrir outras informações também pedindo para fazer para colocar as informações desse contato. Aqui é só colocando, a ficha ela é muito ampla, né? E à medida que você vai preenchendo ela vai abrindo outros campos. Nesse pacote do Drive lá que eu vou deixar, que eu vou mandar para o e-mail de quem preencheu a lista de presença, eu vou compartilhar uma pasta com vocês, para quem preencheu a lista de presença aí, para que vocês tenham acesso, então, dicionário de dados, a ficha impressa, a ficha, se eu não me engano, a impressa deu 6, ela compacta, ela deu 6 páginas, tem todos os campos, né, para vocês verem, conhecerem o que aborda a ficha de maneira completa, mais ampla, e vou deixar também o dicionário de dados que eu falei, e vou deixar a planilha também para vocês, a planilha apagada, né, para quem ainda não tem casos e não recebeu, para ver como que é a planilha que ela tem também, tá bom? Uma dúvida que vocês têm muito aqui é com relação ao código de retorno, que é uma das principais dúvidas que a gente tem recebido aqui com relação ao código de retorno.
Então, esse tutorial aqui, eu vou deixar disponível também lá, nesse Drive para vocês acessarem. E ela também está disponível, o link para vocês acessarem através da nota técnica. Então, desde a nossa nota técnica anterior, que eu não lembro se é a 12, desde aquela nota técnica, a 11, eu não lembro, ela já tem esse link para direcionar para vocês fazerem como que vocês vão resgatar o código de retorno. Quando vocês abrem o link do REDCap, ele vem perguntando para vocês o campo do código de retorno. Porém, esse código de retorno, ele não é preenchido automático. Depois ele vai gerar e você vai copiar. Então, tem toda aqui a parte da notificação. Quando a primeira coisa que aparece na ficha de notificação é o código de retorno e depois vem os dados da notificação. Depois que vocês preencheram toda a ficha, ele vai aparecer, quando vocês chegam no final da ficha, ela vai aparecer para você submeter a ficha. Quando você submete a ficha, você enviou a ficha para a gente da forma que ela está. Então, quando você precisa resgatar o código de retorno, você precisa salvar Save Return Letter, que aí depois vocês vão voltar nessa ficha para vocês vão salvar e retornar para retornar depois. Então, cliquem nessa parte. Quando vocês clicam nessa parte, ele vai aparecer para vocês o código de retorno. Aí ele vai aparecer o código daquela ficha específica. Vocês vão copiar esse código, vão fechar a caixa que apareceu para vocês, e então vocês vão poder fazer o quê? Voltar para a notificação, que no final ele vai aparecer ali para você, continua server now. Vocês vão voltar para fazer a notificação e colar. Quando vocês clicarem aqui, né, ele vai abrir a ficha de notificação. E então você vai conseguir colar o código de retorno lá no campo específico do código de retorno. Tá bom? E aí, depois que vocês fizeram isso, colou, aí sim é só salvar, né? Vai clicar em submeter. Aí, depois que eu colei o código de retorno, eu submeto a ficha, aí sim a ficha vai aparecer no banco. Se eu só salvar a ficha para retornar depois, ela não aparece para a gente. Ela não aparece para a gente, ela não aparece para o Ministério, ninguém consegue ver. Então, eu acho que pode estar acontecendo isso. Porque a gente cobra, e a gente está cobrando muito de vocês, né? Fala assim, nossa, mas não está atualizado, tem tantos casos confirmados no GAL e não está atualizado no REDCap. Ah, mas eu já atualizei todos. E aí pode ser o quê? Que ou vocês estão colocando em salvar para retornar depois, e quando coloca em salvar para retornar depois, ela não sobe para a gente. Ela fica só para vocês, entendeu? Então, vocês podem salvar e retornar depois apenas para copiar o código de retorno, retornar na ficha, colar o código de retorno e aí sim precisa submeter. Quando vocês clicam em submeter, essa ficha sobe para a gente. Às vezes, pode ser que demore um pouco para essa atualização. Então, assim, eu fiz, será que não apareceu? A gente aguarda, vamos olhar no outro dia para ver se realmente ela subiu. Se ela não subiu, aí sim a gente vai ter que retornar na hora que vocês retornam com o código de retorno. Se não foi atualizado, pode ser alguma falha. Ou instabilidade do sistema, ou instabilidade da internet, que não conseguiu salvar a ficha, tá? Porque se ficar tentando várias vezes, ela vai gerar uma duplicidade e aí vai gerar mais trabalho para a gente também, para vocês também, tá? O código, isso aqui eu vou deixar disponível lá, mas já está disponível na nota também para vocês. Com relação agora, só do que a gente tem feito, com relação à ficha, à investigação laboratorial que tem sido encaminhada para vocês. Isso, fechou. Não, travou? Não, tá ok, pode. Então, a investigação laboratorial que a gente faz diariamente, porque assim, nós estamos falando de um agravo que ele é do carro. Né, cuja a detecção dele é laboratorial. Então, quando a gente recebe esses resultados de exames, é muito importante a gente ficar atento para poder fazer o encerramento desse caso. A gente só vai conseguir encerrar esse caso quando a gente, de posse do resultado de exame. A gente sabe que os exames do LACEN, eles têm, em média, uma duração de 7 dias até ser liberado esse resultado. Então, assim, quando a gente faz a notificação, coleta, manda para o laboratório, e até sair o resultado, a gente levou alguns dias para fazer isso. Então, o que acontece? Esses casos eles vão ficando represados ali como suspeito por muito tempo.
né? Então, quando a gente receber esse resultado, a gente tem que editar essa ficha, que é para a gente poder fazer o encerramento desses casos, né? Não ficar com aqueles tanto de casos como suspeitos, e até mesmo para dar um retorno para o paciente, né? E a questão também do rastreamento dos contatos. Né? Então, diariamente, o que a gente faz? Eu baixo o banco, né, do GAL, e eu realizo a busca dos resultados, né? Todos aqueles resultados que foram liberados separo os pacientes pelos municípios, né? Com esses resultados, eu estou encaminhando aqueles resultados que foram detectados, porque assim, vocês têm acesso aos resultados do GAL, né? Isso. E eu baixo o banco diariamente para poder estar acompanhando e estar dando um suporte para vocês em relação a isso. Então, os resultados detectados, eu baixo o resultado e encaminho para a regional, né? Para essa regional estar mandando para o respectivo município. De posse desse resultado, vai lá na ficha e edita a ficha, porque dessa forma a gente vai conseguir encerrar esse caso e ele vai estar entrando para a gente como detectado, como confirmado, como descartado, tá? E é só assim a gente vai conseguir estar movimentando esse banco, ok? Deixa eu ver. Ok. Acho que uhum. Pessoal, bom dia. Eu sou Ana Carolina, como a Érica tinha falado, eu sou enfermeira e estou apoiando agora com relação ao monkeypox aqui no CIEPS. Então, voltando às nossas atividades da rotina, eu trabalho, além de estar apoiando na questão da elaboração do CARD, eu também trabalho com a questão das inconsistências. Então, o que nós consideramos como inconsistência até o momento? Município de residência do caso, né, diferentes, ou seja, o caso ele foi notificado por um município, mas ele mora em outro. Então, é muito importante quando a ID, ela manda, ou a Elane, a nossa colega da tarde, ela manda para vocês o banco para verificar, para a gente elaborar o CARD no dia seguinte, é muito importante que vocês sinalizem para a gente se realmente o caso é residente do município de vocês, se ele é residente, está tudo ok. Se não é residente, então é importante que vocês nos dêem esse retorno para termos conhecimento, né, para não publicar de forma errônea no nosso CARD, e é importante que vocês, então, alterem na ficha, através do código de retorno, o município de residência desse caso, tá? Então, quem vai fazer essa alteração com relação tanto ao município de residência e estado são vocês, porque vocês executaram toda a investigação, então, ninguém melhor que vocês para estarem fazendo, então, a alteração da ficha no REDCap, ok? Outro tipo de inconsistência que nós detectamos é o que a ID falou, é o status de classificação no REDCap diferente do resultado de exame no GAL, ou seja, saiu o exame está lá, detectável, inconclusivo ou não detectável, e o caso continua como suspeito, e continua como suspeito por muito tempo. Então, isso também é importante estar sendo atualizado pelo município. E aí, a ID, ela já falou que vai estar mandando para vocês. A gente até estava conversando hoje, os casos que serão encaminhados serão somente os detectáveis. Por quê? O volume de casos já está ficando muito grande. Então, como os municípios e regionais têm acesso ao GAL, então vocês podem estar entrando também para estar verificando se saiu ou não o exame de vocês. Certo? Isso. Então, enquanto isso, a gente também vai estar fazendo esse monitoramento se o caso foi atualizado ou não. É importante a gente estar atualizando os casos para a gente
né, apresentar o perfil epidemiológico da doença no nosso estado, ok? Com relação às duplicidades, acontece também sendo, né, se o caso é atendido em municípios diferentes, estados diferentes, e é importante, então, avaliar as duplicidades para o nosso banco ficar o mais limpo e ter uma qualidade, a melhor qualidade possível. Então, quando a gente for identificar a duplicidade, o que é importante a gente avaliar para ver se realmente esse caso é considerado uma duplicidade. Olhar o nome do paciente, sobrenome, sexo, data de nascimento, nome da mãe, CPF, município de residência. Visto que realmente esse caso é uma duplicidade, então nós vamos fazer o quê? Eliminar uma das fichas. Qual ficha que vai ser eliminada? A que tiver menos completa. A ficha com maior campo preenchido, com maior número de informações, essa será mantida. Ok? E através dessa avaliação, eu vou estar mandando para vocês essa tabela com as inconsistências. Alguns municípios, algumas regionais já receberam, alguns municípios, né, anteriormente, e aí a gente vai dar essa retomada nessa avaliação. E o que vai conter nessa tabela? Então, o ID do caso, o código de retorno, o nome do paciente, a classificação dele, o que está atual no banco, a observação. Então, seja atualizar o status, seja alterar o município, tá? E aqui tem um campo também, se vocês se sentirem à vontade, de resposta dos municípios para estarem dando esse retorno para a gente das ações que vocês tomaram com relação ao que nós estamos solicitando. Ok? Tem que apagar a ficha. Eu anotei aqui algumas dúvidas, eu vou priorizar para responder essas primeiro, e aí depois eu acho que já dá para a gente partir para levantar a mão e poder se inscrever, né? Algumas dúvidas que são as principais que a gente tem recebido aqui. Eu tenho aqui 4 pacientes com o mesmo código de retorno. Não existe paciente, no REDCap, não existe paciente com o mesmo código de retorno. Se você notificou e continuou o mesmo código de retorno, pode ser que uma das razões, uma das causas que pode ser, é que você não atualizou aquele formulário do REDCap na hora que você estava notificando, e aí você simplesmente notificou um caso em cima do outro. E aí você fez 4, aí sabe qual que vai salvar? O último caso. O último caso que você salvou e submeteu é o que vai ficar. Porque se ele continuou com o mesmo código de retorno, é como se você estivesse atualizando aquela ficha. Se você apagou o campo e fez, e não atualizou o código de retorno, você notificou os 4 casos, 10 casos, tantos casos, em cima da mesma ficha. Então, se manteve o mesmo código de retorno, não continue a notificação. Fecha, abre de novo o REDCap, atualiza a página, porque tem que apagar tudo para você fazer. Senão, você vai estar notificando um caso em cima do outro e só vai aparecer no banco o último que você submeteu, tá bom? Às vezes, o pessoal tem queixado também que as fichas, quando ele entra no código de retorno, a ficha está em branco. Esse é um problema grande que já foi reportado ao Ministério, porque o que acontece? O REDCap, todos os estados visualizam as fichas de todos. Então, o que acontece? Eu não sei o que está acontecendo, às vezes a pessoa clicou, pode ter clicado numa ficha por engano, ou não sei se foi uma certa instabilidade do REDCap. Quando aquela ficha ela é apagada, e você entra nela e ela está em branco, infelizmente não tem como resgatar os dados. Se você entra na ficha e ela foi apagada todos os dados, a gente não consegue resgatar, tem que fazer uma nova notificação.
E aí eu quero solicitar encarecidamente, né, para quem está acessando o banco, que a gente tenha esse certo cuidado, porque às vezes o caso é atendido num lugar, notificado por um e é residente do outro. Antes de fazer o cancelamento da ficha, apagar a ficha, tenha o cuidado de baixar a ficha, salvar em PDF e envie para nós, para que a gente tenha o conhecimento. Não só enviar assim, apaguei o ID tal, porque com isso pode ser o quê? Que você apaga, só informou o ID e quando eu volto lá eu não consigo resgatar mais nenhuma informação. Quando o município sinaliza aqui para a gente, o que a gente tem feito? Quando o município sinaliza qual das fichas que é para manter, qual que está atualizada, porque o município não consegue cancelar, a gente baixa o PDF da ficha, mesmo assim, ela fica guardada e a gente, então, apaga ela do banco. E aí é o que a Carol já colocou, de ter alguns cuidados. Tomem o cuidado na hora de cancelar uma ficha. Não cancele a ficha só porque você não conseguiu fazer a coleta do caso. Não cancele por causa disso, porque eu acho que isso é um termômetro bom para a gente, né? Ah, você não está conseguindo coletar. O que está acontecendo? Está precisando de apoio. E aí a gente vai tentar ajudar vocês, né? Ou para gestão, ou mostrar isso. Então, assim, eu não vou conseguir coletar mesmo, não vou dar conta de descartar esse caso, eu acho que não é, eu vou cancelar. Então, tomem cuidado. Se o médico avaliou, o médico suspeitou, se é um médico infectologista, às vezes foi o médico que avaliou e suspeitou do caso, que fez a investigação, tomem o cuidado, não é só chegar e cancelar a ficha, não é. Tomem esse cuidado, tenham um cuidado maior, não cancelem as fichas só porque vocês não vão dar conta de fazer a coleta, né? Eu acho que isso é importante para a gente ver como que está a situação da vigilância local, né, dos municípios, para a gente ver o que a gente precisa apoiar. Então, tomem cuidado na hora que for cancelar alguma ficha, tá? A gente teve algumas dúvidas aqui também que chegou, que o pessoal está falando assim, eu vou digitar a curva do CT, quando vai lançar o resultado de exame, eles pedem a curva do CT, porque vai ser através dessa curva de CT que vai selecionar as amostras para sequenciamento, não aceita vírgula. Tenta o ponto dá certo, então coloquem o ponto que dá certo. A atualização da ficha pelo código de retorno. Eu vi aqui as meninas colocando, eu estou tentando atualizar e não consegue. Se for fichas que foram notificadas no banco antigo, que foi anterior, bem no começo do mês de agosto, que ele fechou, não vai conseguir editar. Nenhuma daquelas fichas que foram notificadas no primeiro REDCap a gente vai conseguir atualizar. Então, o que acontece? Encaminhe para a gente que a gente está vendo, hoje à tarde vai ter reunião com o Ministério da Saúde, que eles vão se posicionar o que vai ser feito com essas fichas, se elas vão ser remanejadas, transferidas, exportadas para o novo REDCap e como que isso vai ser feito. Às vezes, o município vai achar mais fácil, às vezes, por exemplo, eu tenho só um caso, eu já vou digitar esse caso logo no novo REDCap e já encerro ele por lá. Tudo bem, depois a gente cancela a ficha que está no antigo quando a gente conseguir. Não tem problema, mas cada um vai decidir qual que vai ser a melhor maneira que ele vai fazer. Se decidir fazer a digitação no novo REDCap, é só importante sinalizar para a gente, porque aí a gente já vai deixar isso salvo lá, sabendo que a ficha antiga vai ter que ser cancelada, tá bom? Mas isso aí é uma decisão de vocês. Hoje à tarde a gente vai ter uma reunião com o Ministério e vai poder dar o melhor posicionamento do que a gente vai fazer com essas fichas antigas. A Luzia até colocou aqui da questão de divulgação do link antigo, da divulgação do novo link, porque o CRM, até junto ao CRM, a gente vai estar fazendo isso, a gente tem os parceiros, a gente tem a PASEG, tem as associações que a gente sempre divulga e chama para essa parceria, porque, mas isso também precisa, a gente vai fazer essa parte, mas é muito importante a vigilância também local, né? A forma de distribuir, como que ele vai divulgar esse link, replique, jogue nos grupos, né? Cole na parede. Eu vou até deixar disponível para vocês nessa pasta que a gente vai compartilhar. A gente vai, eu estava até pensando, meninas, da gente deixar um QR Code, gerar um QR Code com o link, porque aí, às vezes, vocês conseguem reproduzir isso com a logo do estado e tudo, vocês conseguem imprimir isso, e aí, com a própria leitura do QR Code, já abre a ficha também. Que é uma das maneiras, mas o link também precisa estar acessível lá na página, né? Divulgar nos grupos a nota técnica, o card tem o link, então, assim, a gente precisa replicar esse novo link. E outra coisa, não entra mais nenhuma ficha no link antigo, então a gente não vai ter esse problema. O que vai acontecer? Ou eles vão deixar de notificar, ou então eles não vão, né? Não entra mais ficha no link antigo.
Só naquele outro do Google Forms lá que está entrando ainda, mas é mais uma região específica que está fazendo isso. E aí, outra coisa, perguntaram também da ficha para imprimir. Vou deixar disponível lá, o Ministério ele enviou uma ficha, ela é um pouco grande também, acho que deu umas 6 páginas, mas eu vou deixar ela disponível lá no link também do Drive para vocês. Os pacientes notificados no antigo, eu já coloquei para vocês. Com relação ao plano de contingência, então, o Estado ele decidiu, achou por melhor fazer a nota técnica, né, a atualização da nota técnica com as novas definições e os links, algumas coisas importantes que precisavam, com certa urgência, ser divulgado, mas o nosso plano de contingência já está em construção também, mas nós achamos que a nota técnica ela seria mais rápida do que o plano de contingência, né? Então, a gente tem a nota técnica atualizada e o plano de contingência a gente já está em elaboração, sim, o do Estado. Uma coisa que... Quer que eu deixe? Eu tinha uma outra pergunta aqui, e aí eu acho que a gente já pode ir partindo. Tem muita pergunta aqui, a gente pode organizar também para levantar a mão, para a gente organizar as falas, que aí a gente vai pelas falas e eu vou continuando com as perguntas aqui também. Link antigo não entra mais nenhuma ficha, então precisa divulgar muito esse link novo, a nota sai hoje. A gente também já está aqui finalizando, está só aguardando a aprovação. A nossa médica infectologista que nos apoia aqui no CIEBS, ela elaborou um atlas de erupções, de feridas, tanto do diagnóstico diferencial para monkeypox, como de monkeypox também, para estar disponibilizando para vocês. Depois da aprovação, posso deixar nessa pasta lá também para vocês, que eu acho que vai ser muito importante para a gente divulgar, para que eles consigam perceber as diferenças dessas lesões, mas, mais uma vez, eu reforço com vocês, não excluam um caso, não descartem ou cancelem a ficha simplesmente pela característica da erupção cutânea. Essa monkeypox, ela está diferente das outras, né? Nós temos casos que, às vezes, tem lesão única, ou que a erupção cutânea não é tão característica, ou às vezes até nem segue a evolução. Então, tenham um cuidado, investiguem, né? É muito importante a investigação epidemiológica que vocês vão fazer dos casos. Se eles apresentam algum daqueles vínculos, algumas daquelas características, é importante, sim, realizar a coleta do material. Nós, do Estado de Goiás, não estamos passando por nenhum déficit ou desabastecimento de kits. Nós temos kits para atender todos, né, que necessitarem, todos que estão sendo atendidos. Nós temos, sim, a disponibilidade desses kits, tá? Eu queria só pedir para vocês... Nayara, fecha o microfone, por favor. Eu queria só pedir para vocês... Isso, obrigada, Nayara. Eu queria só pedir para vocês, que eu estou vendo que muita gente está mandando o e-mail. Não é o e-mail, eu não vou mandar no e-mail aqui, eu vou mandar para quem preencheu o link de presença, tá bom? Eu não tenho condições, então eu vou pegar quem preencheu o link da presença lá, que aquele link é até para isso, para a gente conseguir compartilhar para quem participou, tá bom? Então, se não preencheu, a Marisa está colocando aqui para vocês, preencham lá esse link que a gente vai estar encaminhando para vocês, compartilhando essa pasta, que vai estar todo o material lá atualizado para vocês, tá bom? E aí a gente vai compartilhar com vocês. Eu vou passar aqui a fala para quem está com a mão levantada, não está identificado, é o 751616, e aí eu vou olhando aqui as outras perguntas para estar respondendo vocês também. E quem quiser levantar a mão, pode levantar. Se tiver alguma dúvida, eu abro o Redcap aqui também para a gente estar tirando as dúvidas. Quem vai falar? Pergunta? Abaixou a mão, eu não sei se levantou por engano. Meninos, vocês têm que ter dúvida, não é possível que vocês entenderam tudo. Não estou acreditando. Cadê as dúvidas? Oi. Boa tarde. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Mary, tudo bem? Joia, eu me chamo Adriana, eu sou aqui do município de Lusiânia, sou coordenadora aqui da vigilância do município. Então, a gente aqui do município de Lusiânia, nós já estamos com 2 casos confirmados, né, de monkeypox, e temos 2 casos que estão aguardando resultado ainda, né, que a gente coletou. A minha pergunta, são 2 perguntas que eu gostaria de fazer.
Em relação ao caso provável, eu entendi lá que todo caso provável é o que atende toda a definição e critério de um caso suspeito e que tem aqueles critérios abaixo lá, que teve um contato com uma pessoa, né, confirmado, tem lá situações abaixo. Eu tenho um caso de uma criança, que é uma criança de 9 anos, que ele detectou positivo, né, para monkeypox. E aí o padrasto dele relata ter lesões, né? Não quis até a unidade de saúde, é o padrasto, na verdade. Ele não quer atendimento e ele teve as mesmas lesões conforme a esposa relatou para nós. Nessa situação, a gente já pode colocar ele como um caso provável, né? Porque ele apresentou lesões, ele tem contato diário com o enteado, né? Que testou positivo para monkeypox. Então, a gente já pode notificar ele como um caso provável, né? E fechar sem coleta, porque ele não quer atendimento no serviço de saúde. Certo. Olha aqui a definição do caso, eu não sei se já está vendo, deixa eu ver. Essa definição, ele atende... Ah, Inclusive, ele teve atende, lesões aí é muito criança. importante, uma coisa que você colocou, que eu gostei muito, é da questão que o pessoal, às vezes, coloca assim na ficha de notificação. Ele coloca assim, ele é contato com um caso suspeito. Só que na hora que ele coloca o caso suspeito, ele fala que é suspeito, mas ele não tem nem o nome de quem é esse caso. E é muito importante a gente identificar quem é esse caso, até mesmo para saber se é de lá, se é de outro município, que a gente está fazendo. Então, se ele é contato, e outra coisa, ele tem que atender a definição, né, que está lá em cima, definição de caso suspeito, e ele pode apresentar um ou mais dos seguintes critérios ou vínculos. Ele já apresenta um do vínculo, que é o contato próximo com o caso confirmado. Então, esse caso ele vai ficar como provável. Não precisa coletar, ele já vai ficar como provável. O que é importante? Rastrear os contatos desse caso também. Já fazer o rastreamento de contatos, monitorar, porque às vezes os contatos deles são diferentes do contato do padrasto, lá do enteado, de quem ele tem contato. Esse caso provável, que no caso é o padrasto dessa criança, eu já vou encerrar ele no REDCap como positivo, né? Caso provável. Não entendi. Você vai encerrar o caso que tem um exame positivo, ele vai ser encerrado como caso confirmado. Este contato, que teve contato com o caso confirmado e apresentou os sintomas, os sinais e sintomas, ele pode ser encerrado como provável, caso provável. Provável. Então, vou colocar caso... O que acontece? Isso no link novo, você não consegue fazer a classificação. Você precisa retornar lá e acrescentar os vínculos dele. Na hora que você acrescentar, ele vai automaticamente ser atualizado. E aí eu preciso que quando você fizer isso, o que o Ministério está fazendo? Como a gente tem pouco, a questão dos casos prováveis são somente aqueles casos que realmente têm uma investigação epidemiológica. Então, o que a gente está pedindo? Que quando vocês encerrem algum caso como provável, que vocês comuniquem a regional com cópia para o CIEBS, informando, o caso tal, né, o nome completo dele, ele é contato, ele atende esse vínculo e ele será encerrado como provável. Porque aí a gente sabe que o município que vocês investigarem, ele vai ficar como provável. Que até é uma coisa que a Carol já estava fazendo, que ela estava vendo quem era provável e estava pedindo para certificar que investigasse para ver se realmente era provável ou se foi feito coleta. Ela estava pedindo para vocês fazerem essa investigação. Eu vi aqui mais pergunta do pessoal perguntando muito se precisa fazer cadastro no REDCap. Não precisa fazer cadastro no REDCap, viu? Na hora que vocês virem aqui, eu estou até compartilhando aqui para vocês verem, não tem que fazer cadastro nenhum. Eu, de posse com o código aqui, o link, eu consigo entrar e lançar ele e já vai abrir o REDCap para mim. Aí, ó, apareceu para mim. Eu consigo traduzir ele aqui para português. Então, aqui, ó, eu coloquei aqui, só copiei o link, ele já abriu para mim. E outra coisa, aí quem precisa do código de retorno é nesse cantinho aqui direito, ó, tá vendo? No cantinho direito que ele tem aqui a rodinha, ó, retorno, retornando, tal.
continuar a pesquisa. Aí ele me pede o código de retorno. Na hora que eu colo o código de retorno aqui, e coloco para enviar, né? Ele já vai abrir a ficha para mim para ser editada, tá? Então, o código de retorno é como se eu estivesse fazendo uma nova notificação, eu venho no canto direito, acho que até faltou isso, né? Lá, assim, mostrar como que entra no código de retorno. Acho que a gente pode acrescentar. Onde que vocês vão entrar para poder inserir o código de retorno. Como retornar em uma ficha? Acho que a gente pode fazer isso. Como retornar a uma ficha para edição. Acho que a gente pode colocar isso no POP lá para disponibilizar. Primeiro, antes de submeter, tem que salvar. Tem, salvar, isso. Só que é aqui embaixo. Para gerar o código de retorno, é salvar e retornar mais tarde. Quando vocês clicam aqui, aí ele gera o código, aí vocês retornam na ficha, e aí depois que coloca o código de retorno, envia, que vai aparecer para a gente, tá? E aí, gente, o que a menina lá colocou é porque, assim, ó, nós não vamos, vocês podem observar que aqui, em momento algum, você vai colocar qual que é a classificação do caso, porque essa classificação depende da investigação. Então, vocês precisam colocar os campos. Por exemplo, a questão de se realizou coleta, né, ID? Se você coloca aqui que não realizou coleta, ele não vai entender que ele é um caso, que ele vai ficar um caso suspeito, né, que ele está em investigação, porque ele vai entender, não realizou coleta, ele não vai poder ser confirmado nem descartado, ele vai ficar como provável se ele tiver os vínculos. Então, se realizou a coleta, volta aqui, já edita a ficha, tenha o cuidado de fazer a atualização diária para o banco estar ok. Com a relação igual ela colocou lá para ficar como provável, é muito importante ela colocar as informações. E quando ela coloca que ela teve contato com um caso confirmado, um caso suspeito ou confirmado, ele vai te pedir, ele já te pede mais informações também. Aí ele vai abrindo. A ficha é muito dinâmica, então ela vai colocando, você vai colocando os dados, ele vai pedir os dados do contato, né? E aí ela vai abrindo os outros campos. A ficha ela é muito dinâmica. Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui. A Gabriela Souza levantou a mão e eu vou acompanhando aqui as perguntas do chat. Gabriela, Bom dia. Bom dia. Então, no caso provável, eu não preciso, então, coletar a amostra desse paciente? Se ele apresentando todas as lesões? Não é assim. Nós não estamos passando por nenhum déficit, nenhum desabastecimento de kits. Nós temos kits disponíveis para deixar disponível para todos aqueles casos suspeitos de monkeypox. O ideal é que seja coletado e confirmado por critério laboratorial. Por algum motivo, que aquele caso, igual ela colocou ali, o caso está se recusando, e é direito dele, ele não quer, ele não vai deixar fazer a coleta, ele não quer ir na unidade, ele não quer levar lá, ele se recusa. Então, não tem outra possibilidade do que confirmar. E isso por quê? Porque ele é contato com um caso confirmado, um caso com diagnóstico laboratorial e, portanto, diante da impossibilidade de realizar a coleta, ele vai ficar como um caso provável. Então, assim, o ideal é que, neste momento, nós temos condições de coletar de todos os casos suspeitos. Então, o recomendado é que a gente colete. Se acontecer alguma situação, ou que perdeu o contato, que não consegue mais contato, que a pessoa não atende mais, que não consegue agendar, ele não permite, não consegue avançar com a investigação, aí tem que olhar aqueles vínculos para ver se ele encaixa em algum daqueles vínculos de provável, tá? Que a gente colocou lá. E eu vou colocar essa apresentação disponível para vocês também. Tá bom, Gabriela? O ideal é que colete. Diga. Eu tenho uma outra dúvida a respeito do isolamento desse paciente suspeito ou provável. Se, porventura, esse paciente se recusar, o que eu posso estar fazendo realmente com ele? Eu aciono a polícia? Como é que funciona para tentar manter ele no local privativo? Ele não pode, o caso suspeito, ele deve ficar isolado e ele deve ter um atestado para ficar isolado por ser uma doença, né, de transmissão. Então, ele tem que ficar, o caso suspeito. Já vou aproveitar e falar, contatos não precisam ficar isolados. O contato, a gente entende que é um contato o quê? Que teve um contato próximo com um caso suspeito ou confirmado e que ele é assintomático. Então, ele é um contato. Para contatos, não fica isolado.
Não fica isolado, Então, ele pode voltar, ele pode trabalhar. Para caso, tá. se Então, no ele caso, não quer, se ele quer continuar, aí você tem que acionar Ministério Público, tem que acionar de alguma maneira para que você consiga notificar, comunicar ele. Aí é questão de força, assim, porque você orientou e você tem denúncia ou tem informação de que ele está indo trabalhar, aí precisa de ter as ações. O que a gente já viu alguns municípios ou outros estados fazendo é solicitando apoio do Ministério Público. É semelhante ao que a gente passou por Covid, né, gente? Que a gente tinha até que usar de meios para tentar isolar essa pessoa, né? É a mesma situação que a gente passou por Covid também. E se ele se recusar a fazer a coleta, de fazer a investigação, aí se ele se recusa, não tem como, ele vai ficar como suspeito, se não tiver como encerrar ele como provável. isso. Gabriela? Então, no caso, no caso aqui no nosso município, a gente tem 2 pacientes suspeitos. As pessoas que convivem dentro da casa, tipo, o namorado, a esposa, eles não tendo sintoma nenhum, não precisa ficar, tipo, em quarentena com a pessoa, em isolamento com a pessoa. Não, Ele não pode estar precisa. saindo. Pode. O que a gente está recomendando é porque, como ele tem um período de incubação, né, longo do vírus, o que a gente, até mesmo que tem de recomendação até na nota, é que os contatos eles sejam monitorados para que a gente consiga detectar precocemente algum aparecimento de sinal e sintoma. Se ele apresenta algum sinal ou sintoma, por exemplo, até no plano de contingência nacional, ele tem previsto lá que contatos que apresentem adenomegalia e febre, né? E febre, isso, adenomegalia e febre, ele pode ser coletado como contato e ser encaminhado para o LACEN. Isso está previsto no plano de contingência e o LACEN já está organizado para isso. E aí o que precisa é deixar bem claro, na hora que preencher o GAU, né, o cadastro no GAU, é que trata-se de um contato de caso suspeito ou confirmado. Porque aí, para esses casos, eles vão entender, precisa estar lá os sinais e sintomas, precisa estar bem clara na hora do cadastro, porque a notificação para contato a gente ainda não tem, né? A gente não notifica contato, a gente só rastreia contato e monitora contato, tá? Para esses contatos domiciliares, é apenas a recomendação de utilização de máscara, que eu acho que todo mundo tinha que utilizar máscara, né? Utilização de máscara e ele pode retornar assim. E aí está monitorando para tentar detectar precocemente algum aparecimento de sinais e sintomas, porque aí ele passa a ser um caso suspeito. Então, essa pessoa pode trabalhar normal. Pode trabalhar normal. E contato, escola, trabalho, não tem restrição nenhuma. Contato de caso suspeito de monkeypox vai trabalhar sim. E aí ele tem que usar a questão de usa o EPI, usar máscara, porque a forma de transmissão, ela é uma transmissão por gotícula e tem um período de incubação, então, assim, para contatos, a gente não tem que desvincular, porque às vezes a gente quer muito associar a COVID com monkeypox, e são diferentes, né? Então, a recomendação para os contatos é que eles vão ser apenas monitorados, né? E não precisa ser isolado, tá? Certo. E se esse caso vier a confirmar, esses contatos permanecem do jeito que está, se tiver assintomático? Assintomático não tem isolamento. Contato assintomático não tem isolamento. Tá. Aí, sim, no caso da quebra do isolamento, a pessoa, um contato, né, que nem eu falei, ele tá suspeito ou provável. Eu posso estar criando algum termo de livre de consentimento a respeito do isolamento? Porque eu acho assim, que eu tenho que ter algum documento que me dá um respaldo quando for assinar, né? Isso mesmo. Tá. Isso mesmo. Pode então, criar um termo, né? Para ter um respaldo é importante, pode sim. Tá, não, ok, então. Então, só confirmando. Então, o contato de um caso suspeito ou provável confirmado, se ele não tiver sintomas, eu não preciso isolar ele, eu só monitoro e oriento. Ele tem que usar máscara em ambientes coletivos e até dentro da casa. Pode isso mesmo, pode fazer. E aí, o porquê que a gente considera que o caso confirmado, ele vai, ou suspeito, ele vai ficar isolado. E aí, o que a gente tem orientado aqui é que ele tome esses cuidados, principalmente se ele convive com o pessoal que é do grupo de risco.
imunossuprimido, né, gestante e crianças. A gente solicita para que ele preserve, né, e evite o contato próximo com essas pessoas. E se for um cuidador? Se Aí, o gente, contato lá na nota técnica tem as orientações também para o isolamento domiciliar. Na antiga tem, então pode utilizar o que já está lá na antiga, que tem as orientações e as recomendações para o isolamento domiciliar. Que aí eu acho que tem que pegar lá mesmo, ver, porque está bem específico lá. E aí, se tiver mais dúvidas, né? Porque está bem lá, cuidador, quem tem um contato próximo, tomar os cuidados, é uma precaução de contato. Então, o cuidador que está cuidando de um caso suspeito, ele vai seguir as recomendações e as precauções para gotículas e para contato também, que já está previsto lá na nota técnica também. Tá bom? No caso, se um paciente agravar para regulação, tem algum Isso. hospital de referência? Isso mesmo, está lá na nota técnica também, toda a lista de hospitais de referência regionalizados, quais são os hospitais de referência. Tanto para, na nota técnica está lá, mas as meninas da atenção, elas fizeram agora regionalizados e com referência tanto para pediátrico, gestante e adulto. Então, vai sair essa nota atualizada hoje, mas a antiga ela já contempla também para as necessidades. E aí é via complexo regulador, tá? Ok, muito obrigada, viu? Nada, Gabriela. A Ludmila agora, Caetano. Olá, bom dia. É uma dúvida, mas eu acho que eu já deu para entender nessa fala agora. Eu tenho um caso no município de Niquelândia, que ele está como suspeito. Só que nós não conseguimos fazer a coleta porque ele não apresentava lesões cutâneas na fase aguda, então não foi feita a coleta. Então, assim, ele está em isolamento e esse paciente já não apresenta mais. Então, nós não vamos conseguir coletar para definir o caso. Então, nesse sentido, ele sempre ficará suspeito, porque eu não vou ter uma coleta dele. Tá. Aí, Ludmila, tem que ver, porque tem as opções lá de coleta, né? Se não tem como coletar de secreção, tem a opção de coletar de crosta também, né? Que aí tem as opções que até o kit do LACEN, e quando ele não tem erupção cutânea, mas às vezes tem alguma lesão, tem uma recomendação que vai sair agora na nota e que já está prevista no plano de contingência, que é o SUAB oral ou retal. Está lá no plano de contingência, tá? Eu acho que eu vou deixar até o plano de contingência, eu vou deixar lá nessa pasta para vocês também. Porque aí tem a recomendação para quem não tem lesões de pele, como que tem que ser feita essa coleta, tá? Aí tem lá também. Nesse caso, se não tem mais oportunidade de coleta, aí tem que investigar realmente se ele tem alguns dos vínculos para poder encerrar como provável, e se não tem, ele vai ficar como suspeito no banco. Se você, Ludmila, depois quiser enviar o nome desse caso para a gente dar uma olhada aqui da questão de oportunidade, se ainda dá para coletar alguma coisa, mas aí a gente fica atento, porque às vezes pode ser lesão só de mucosa, pode ser lesão que não dá para realmente fazer a coleta, e aí tem essa opção de fazer coleta de mucosa, tá bom? Tá bem, obrigada. Nada. A Lília, que levantou a mão, enquanto isso eu estou olhando as outras perguntas aqui. Lília. Acho que a Lília saiu. Teve mais dúvida aqui no chat, que foi a respeito do plano de contingência. Eu já anotei aqui, enviar. Enviar eu vou disponibilizar lá na pasta. Oi, Lília, pode falar. É porque meu telefone tinha acabado de tocar. Eu tenho umas perguntas para fazer. Seguinte, primeiro, a primeira pergunta quando você, não é nem uma pergunta, é um comentário. Quando você falou que tem a disponibilidade de kits, tem a disponibilidade dos testes e que né, vai fazer o possível para dar conta do recado, então ficou meio estranho para mim, porque eu tenho um município meu participando e todo mundo achava que era eu que negava o teste, quando eu pedia eu só recebia 2, né? E com 24 horas de liberação. Então, é só para avisar para os meus municípios aí que eu falei a verdade, hein? E a outra coisa que eu queria fazer um comentário é a seguinte: quando a gente atendeu um paciente, por exemplo, foi um município meu,
que o médico teve a indicação para monkeypox, mas no final do caso era um paciente com herpes. Mas esse paciente foi notificado. E no sentido de excluir a ficha, pelo que você falou aí no início, essa ficha vai ser mantida como herpes, até porque o teste dele deu negativo, e eu não posso tirar, o município não pode tirar ele do sistema e vai manter ele lá como caso suspeito, mas positivo para herpes. Não, é assim, ó. É porque herpes, sífilis, varicela, todos eles estão no escopo ali do diagnóstico complementar. Até mesmo o termo que agora a gente está tentando usar mais é diagnóstico complementar e não diferencial. Porque o diagnóstico com varicela, sífilis ou herpes não exclui a possibilidade dele estar com uma co-infecção com varíola, né? Com monkeypox. Então, o que é importante? Se ele é suspeito, vai realizar a coleta, e se ele tem algum diagnóstico ou para sífilis ou para varicela, ele vai, ou herpes, que foi o caso, ele vai continuar a investigação. Se ele foi suspeito de monkeypox, tem que fazer a coleta para continuar a investigação. Se ele tem o diagnóstico, algum daqueles diagnósticos diferenciais ou complementar, ele vai ser informado na ficha, mas ele vai ser descartado para monkeypox se ele tiver um exame negativo. Pelo que eu entendi que você falou, ele tem um exame negativo para monkeypox, mas ele tem um exame positivo para herpes. Então, ele fica como diagnóstico diferencial naquela parte lá. Inserir o resultado, colocar lá para herpes, e aí, no caso de monkeypox, ele fica como descartado, o resultado não detectável. Mas a gente não cancela a ficha, porque ele tem o resultado, ele tem a investigação. Se por acaso o caso é suspeito, atende a definição de caso, e ele foi suspeito para monkeypox e não realizou a coleta, a gente segue com a investigação para ver se consegue encerrar como provável, e se não consegue, ele vai ficar como suspeito no banco. Entendi. Agora, deixa eu te fazer outra pergunta. Quando a gente vai olhar no algoritmo, quando você fala bem assim, ó, existe a coleta de amostra do teste, aí fala que não tem, ok? Aí houve pelo menos uma exposição provável, aí a pessoa fala que sim, só que lá embaixo ele fala bem assim, ó, então tem que ver se atende a definição de caso provável. Aí quando você vai lá na definição de caso provável, você vê que o paciente não se encaixa, e a maioria das pessoas que notificam o caso, eles não olham o algoritmo e voltam na ficha para ver o que é caso provável. Até porque, dependendo do caso provável, muitos pacientes dão positivo, mas não se encaixam no quadro provável. Como essa pessoa aí que a Adriana falou, do município aqui de Lusiânia, que foi a criança de 9 anos que deu positivo e que o pai não quer fazer o exame, né? Se recusou a fazer. Só que a gente sabe que essa pessoa, ele era uma pessoa que ele manipulava vários objetos na rua, porque, enfim, a profissão dele é catador de lixo. Então, a gente supõe que o contato dele pode ter sido de algum material contaminado, mas que não teria a fonte que seria o contato para esse paciente. E aí o médico, ele não volta lá na definição de caso provável para ela dar negativo, para ele desconsiderar o caso. Aí a gente sempre tem que estar fornecendo o caso, fornecendo o teste. Muito boa essa colocação sua que você colocou, porque aí o que acontece? O médico que está lá, que atendeu, ele é responsável por comunicar, notificar. A investigação, ela vai ser feita pela vigilância. Então, assim, a assistência, ela vai notificar, ela vai rastrear os contatos, e aí depois a gente precisa ver da questão da investigação. Então, não tem como, que você até se colocou assim, o médico não está indo lá e ele não volta. Realmente, o médico não vai voltar, porque ele tem que notificar. Ele notificou, aí a complementação e atualização vai ser feita pela vigilância epidemiológica. E aí, por isso que a gente está com essa preocupação de encaminhar para vocês diariamente esse banco, para que vocês tenham o código de retorno, porque aí qualquer pessoa com código de retorno consegue fazer essas correções, porque senão a gente vai ficar eternamente com inconsistências, com as coisas que não foram corrigidas, né? E aí a questão, assim, igual eu vi outras pessoas colocando aqui, às vezes a pessoa coloca que foi contato íntimo com desconhecido, ele não quer informar quem foi o contato.
É porque é uma população muito específica, realmente. É assim, é até mesmo a estratégia de como a gente vai lidar com isso, até a gente vai levar isso para discussão no COI, de como alcançar essa população, para mostrar a importância que é deles darem essas informações para a gente tentar interromper a cadeia de transmissão. O que eu acho que é importante é mostrar para a pessoa que ela está com os dados dela protegidos. O que tem que tomar cuidado que já aconteceu? É que a pessoa vai rastrear um contato e fala assim, ó, você foi em contato com tal pessoa que está com monkeypox. Não pode. Por favor, não identifique. Isso pode gerar um problema e a pessoa que é o caso suspeito, ele precisa sentir segurança que ele está protegido e que ele não vai ser exposto. Então, né, na hora de entrar, não precisa. Para mim, rastrear um contato ou monitorar um contato, o contato não precisa saber de quem que ele é contato. Ai, meu Deus, quem foi que trabalhou aqui do meu lado que foi? Ele não precisa saber. Ele só precisa saber que ele foi contato, um caso suspeito de monkeypox, e que ele vai ser monitorado. E a gente não expor. E aí a pessoa ela precisa sentir essa segurança. Ó, se você me passar, eu não vou te identificar, eu não vou te expor, mas é importante. Eu acho que é muito a questão da conscientização. É muito importante nesse momento. Então, assim, vocês do município, né, têm mais força até às vezes do que a gente, que tem rádio, às vezes eu já vi estratégia até mesmo de carro de som, aproveitar os momentos que tem para poder realmente fazer orientação, para poder realmente, para que essa informação chegue, da importância que é, diante do caso suspeito, procurar a unidade de saúde, informar quem são seus contatos próximos, principalmente, né, quando tem contato com familiares, que são pessoas idosas, pessoas imunossuprimidas, crianças, né, ou gestantes. Então, assim, a gente está até fazendo uma movimentação aqui com a comunicação também daqui da SES para ver o que a gente consegue fazer. A gente está tentando fazer também o webinar para poder alcançar mais gente, né, para essa população, para ver se a gente consegue alcançar, aproveitar os momentos de fala que a gente tem. Porque, realmente, é conscientizar. E a gente não vai conseguir fazer isso de um dia para o outro. E, realmente, é uma dificuldade que a gente está vendo de muitos. Não é só aqui em Goiás, não é só no Brasil, é um problema, né, uma dificuldade que isso tem sido nos outros países também, da questão por que essa característica do contato íntimo, do vínculo, das pessoas não identificarem ou não querer identificar quem é o seu contato. E aí, para isso, a gente só vai conseguir vencer essa barreira realmente com a divulgação, com comunicação, com deixar os dados disponíveis, né? Até isso que eu quero até pedir para vocês. Municípios, né? O Estado está com um problema grande porque a gente está passando por campanha, né? Por campanha. Então, assim, os nossos sites saíram todos do ar. A gente está com uma dificuldade de divulgação e publicação. Então, assim, o que a gente disponibilizar para vocês, repliquem nas páginas oficiais. Eu vejo que muitos municípios têm Instagram. Então, o Instagram é uma ferramenta de alcance. Publiquem nas páginas oficiais, publiquem no Instagram, nas redes sociais de vocês. Porque uma das reclamações que a gente tem visto, até mesmo dos casos, eu não estou conseguindo informação, eu procuro e não consigo achar, né? Então, a gente precisa deixar essa informação disponível. Eu vou ver com a comunicação da gente conseguir, nem que seja elaborar, né, cards informativos, para que a gente consiga deixar disponível para os municípios, né, estarem fazendo isso, porque a gente está com uma série de limitações. O nosso YouTube da Secretaria saiu do ar, Instagram saiu do ar, Facebook saiu do ar, então a gente está com uma certa dificuldade de como disponibilizar e onde disponibilizar essas informações. Mas aí a gente conta com o apoio de vocês dos municípios, podem publicar, podem replicar, né, o que tiver de informação do Estado, o card, vocês podem replicar também, né, de informativo, porque isso é muito importante, que essa informação chegue a quem realmente precisa, né? Eu vi a questão... Lívia, Érica, deixa... eu só quero comentar, Lilian, dos testes. O que acontece? Não adianta o município vir solicitar teste, por exemplo, que às vezes já foi dispensado o teste, não vai ser liberado o teste para estoque. Não vai ser liberado o teste para estoque. Então, assim, se você tem o teste, se você usou, né, aí, assim, mostre, né, a gente precisa ver, por exemplo, se eu não tenho caso suspeito de um município e o município está solicitando teste, não tem sentido. Então, é muito importante a notificação, né? Até mesmo, Lídia, igual a gente manda o banco, né? Coloca lá, ó, o meu número de casos suspeitos está aumentando, né? Sinalize, o Luiz, ele está muito aberto, a Ana Flávia também, né? Para essas solicitações chegarem. Diante do aumento de casos suspeitos, fazer essa solicitação.
Mas kit para estoque não será disponibilizado neste momento, porque nós não temos condições. Se eu estocar num lugar, pode faltar para outro. Então, é muito importante a notificação dos casos suspeitos, porque esse é o termômetro. Se eu tenho só um caso, ou se eu não tenho nenhum caso, não faz sentido ter um kit lá, tá? E aí também a gente tem a questão, agende, eu não consigo fazer a coleta que ele veio na unidade de saúde. Agende a coleta. Agende a coleta, organize essa questão de logística no município, se essa coleta vai ser domiciliar, como que vai ser feito, tá bom? Madalena, fechar o microfone, obrigada. Lilian, você ia comentar e eu te cortei. Tá. A gente estava recebendo todas as planilhas, individual, e estava sendo enviada para cada município individualmente, né? Aí eu só fiquei com dúvida, porque agora a gente começou a receber ela de uma forma geral. Então, essa que eu tenho que encaminhar para os municípios, ou eles vão parar de receber de forma individual? Aí, Lília, é porque aumentou muito o número de casos aqui, a gente está com um banco de suspeito, acho que já está para mais de 400 casos, né? A gente está com mais de 400 casos suspeitos, a gente não consegue mais separar por município. Aí, o que a gente está fazendo? A gente separa por regional de saúde e caminha para regional. Aí, a regional pode fazer essa separação por município e encaminhar para os municípios. Depois, até mesmo, assim, uma estratégia que às vezes a gente usa aqui é gerar uma tabela dinâmica, que aí por município a gente vai clicando e já gera abas individuais. É bem prático, qualquer coisa eu faço até um videozinho na hora que a gente for fazer, para facilitar para as regionais na hora de encaminharem para os seus municípios, tá? É porque a gente não consegue mais, a gente estava separando quase 70 planilhas individualmente e não tem condição mais, são muitos casos, aumentou muito. Aí a gente está encaminhando geral por regional de saúde. E aí a regional encaminha para os seus municípios, tá bom? Tá. A última pergunta. Qual que vai ser o momento que vocês do CIEBS vão estar ligando para o paciente? É só para o paciente que der positivo? Ai, gente, nossa, Lília, excelente. Eu queria pedir um apoio de vocês, eu acho que eu coloquei aqui. Eu queria muito pedir um apoio de vocês, porque já é para a gente começar, a gente já vai começar agora de monitoramento de contato, só que eu até... Ai, eu não trouxe aqui, ó. Aqui, do ofício. Porque, assim, eu preciso das regionais de saúde que nos apoiem, porque eu tenho região de saúde que não tem nenhum resultado, que ninguém respondeu. Eu acho que eu tenho 3 regionais, eu não estou com a apresentação aqui, eu tinha colocado, mas para deixar mais objetivo. Se vocês não tiverem recebido, eu vou pedir para encaminhar novamente o link para vocês encaminharem, porque até ontem que eu olhei, a gente tinha 166 respostas. Então, assim, eu precisava que os municípios manifestassem, porque o que acontece? Tem municípios, por exemplo, que já organizou como que vai fazer esse monitoramento. Tem município que conseguiu contratar, tem o telemedicina, então, assim, não precisa do Estado ficar entrando, porque senão vai ter aquela reclamação, mas, de novo, me ligando, e a gente não quer que isso aconteça. Então, eu vou pedir um apoio das regionais de saúde, os municípios que não responderam ainda, que a gente tem um número bom de pessoas aqui, entre em contato com a regional e fala, cadê o link? Disponibiliza para a gente, que é o ofício de monitoramento, que aí a proposta é de monitorar contato, viajante e caso, porque aí a gente vai ter o médico, né, a equipe, né, de enfermagem, equipe multiprofissional, que vai poder estar dando a orientação e acompanhando, tá bom? E eu vou mandar hoje de novo para as regionais, aí, por favor, ajuda a gente a mandar de novo, vou mandar até, assim, por regional de saúde, quem que teve resposta para vocês, tá? O pessoal estava perguntando aqui o prazo para o LACEN entregar o resultado. A gente estava encaminhando as amostras para o UFRJ, só que agora a nossa referência vai ser o CIEBS-DF, né, o LACEN-DF, então, assim, eu acho que a gente vai ter uma certa agilidade nessas amostras por causa dos trâmites, né? A gente tinha uma média de resultado, tinha resultado que era solto no mesmo dia, a partir do momento que chegava na UFRJ, só que a gente tinha alguns problemas de logística, então a gente estava com uma média de 7 dias. Mas agora esses resultados têm sido liberados bem mais rápido. A questão da capacitação para coleta, específica para coleta, o que eu estou verificando junto com a comunicação, da gente conseguir fazer um vídeo de orientação para coleta. E aí a gente até conversou com o LACEN até recomendou que a gente fizesse essa filmagem via CIEBS, né? Para a gente agendar uma coleta e poder fazer essa filmagem. Então, a gente já está fazendo essa articulação para poder disponibilizar para vocês um vídeo com orientações sobre a coleta. Mas na apresentação, que a gente já teve outras reuniões, a gente teve seminário, até eu vou colocar também lá,
A gente tem um seminário que foi feito de monkeypox, que tem orientações sobre coleta, tem a questão do manejo clínico e da vigilância também, que está disponível na plataforma da Escola de Saúde de Governo, EAD. Vou deixar o link de acesso também para vocês acessarem lá. O plano de contingência vai estar disponível, o contato domiciliar, isolamento, então, isolamento de contato não tem, é apenas o monitoramento, a forma de transmissão é diferente, a questão do fluxo, né, está na nota nova, como questão de gestante, que eu vi que o pessoal estava perguntando aqui. Os resultados realmente estavam demorando um pouco, por causa dessa questão da logística de envio, mas a gente enviava diariamente as amostras, só que aí é a questão de chegar, enviar para fora, agora indo para o LACEN DF, mas já está sendo articulado para fazer o PCR aqui no LACEN também, é só questão da gente receber os insumos. Então, dependendo do Ministério, se o Ministério mandar os insumos, a gente já consegue replicar isso aqui no LACEN também. Das maternidades que o pessoal tá colocando aqui, vai estar na nota das referências. Deixa eu ver aqui. O REDCap. Acho que é isso, gente. Acho que das perguntas nós conseguimos responder todo mundo. Estaremos em contato com a Regional Centro-Sul. Oi. Oi. Pode fazer a pergunta. Eu tenho a última pergunta. Aqui no município de Lusiânia, como a gente não tem ainda um especialista para fazer esse diagnóstico diferencial, um dermatologista ou um infectologista, nós temos aqui no município 2 unidades de atendimento, UPA 24 horas, que tem um núcleo de vigilância epidemiológica lá por 24 horas, e temos as unidades básicas aqui, as redes privadas são porta aberta também, que em qualquer momento pode identificar um caso suspeito. Então, o que nós fizemos aqui no município de Lusiânia? Como a gente não tem esse médico para fazer esse diagnóstico, fazer essa avaliação, né, por um especialista, a gente, naquele primeiro momento que o médico ele suspeita de um caso, né, ele detecta um caso suspeito que atende definição ali, naquele primeiro momento ele, acho que é um caso suspeito, ele já faz esse contato com a vigilância epidemiológica, nós, a vigilância epidemiológica, nós fazemos a investigação em conjunto com o médico, essa notificação, quem faz é a vigilância, né, juntamente com o médico, a gente pede para fazer notificação individual, a notificação completa, fazer o relatório médico, fazer os outros exames laboratoriais, né, fazer o teste para CID, para HIV, né, fazer o diagnóstico diferencial para a gente ver se realmente atendeu a definição, nós, a vigilância, inserimos no REDCap, aí a gente orienta o paciente, o médico, né, se o paciente não tem indicação para internação, o paciente está estável, não tem nenhum sinal de alarme, a gente orienta o médico, dá um atestado para fazer o isolamento em casa, e a gente faz essa coleta agendada com o paciente, ou em domicílio, ou o paciente retorna à unidade de serviço para a gente fazer esse agendamento, até mesmo para a gente fazer essa avaliação, porque tem alguns casos que vem que o médico fala para nós, não, o paciente atende, é um paciente suspeito. Só que quando a gente vai avaliar, aquele paciente ele não tem lesão, o paciente ele não é característico para monkeypox. Então, nessa situação, a gente não está coletando. Então, assim, eu queria essa definição que a gente está fazendo, esse fluxograma que nós estamos colocando no município, é válido, está certo a forma que a gente está fazendo ou não? Porque, assim, a gente tem um cuidado, a gente está muito preocupado com questão de liberar esse link para eles lá na ponta, para eles fazerem essa notificação, e nós depois perder todo o controle desses casos que não atende definição, da gente não coletar esses pacientes, de depois a gente ter um problema com esse banco, porque o banco vai estar sujo, né? De casos que nem... Nós tivemos um caso aqui mesmo que a gente falou, não, isso aqui não está mais para síndrome pé, mão e boca do que para monkeypox, né? E aí o médico, não, vamos coletar. E a gente, como tinha aqui, nós acabamos coletando esse paciente. Deu negativo, né? A gente notificou tudinho. Então, assim, a gente está com essa dificuldade aqui no município, porque como a gente não tem um especialista para fazer essa avaliação, eles querem coletar todos os pacientes. Toda criança que chega lá com um machucadinho no rosto, qualquer coisinha, não, eu quero fazer monkeypox. E, às vezes, aquele caso, ele não atende definição de caso suspeito. Então, assim, dessa forma que a gente está fazendo essa investigação em conjunto com os médicos, nas UPA e nas unidades, está sendo válida? Você acha que a gente está no caminho certo?
Uma pastinha branca. A questão do fluxo, né? Cada município vai se organizar para isso. Eu já fiquei sabendo que alguns municípios estão se organizando assim, mas o que eles fazem é deixar disponível uma ficha física para que o médico Sim, notifique, a gente e aí deixa. vocês tenham essa informação para não perder essa Sim, oportunidade da coleta, porque às vezes a pessoa vai sentir mais à vontade de falar para o médico, ou até mesmo informações, né, da avaliação clínica, que é importante. O que tem que tomar cuidado? A gente deixa a ficha física, aí ele faz a notificação física, faz um relatório, outros exames que deram negativo, ele encaminha tudo isso, tem um núcleo de vigilância lá dentro. Então, esse trabalho ele é feito em conjunto com o médico. O médico, está com caso suspeito, então, doutor, vamos notificar, vamos fazer o teste para si, vamos fazer o teste para hepatite, vamos fazer o teste, né? Fazer outro diagnóstico, descartar. E aí faz toda a notificação, anexa todos os resultados de exames. Também é feito um relatório falando, né, do caso do paciente, se teve contato com caso suspeito, quais lesões, a quanto dia ele teve febre, faz toda aquela avaliação. Aí a gente, chegando para nós aqui, tira foto também das lesões, né, se o paciente autorizar, aí a gente faz toda essa avaliação em conjunto com o médico. Não, vamos coletar, vamos inserir no REDCap. Não, certinho. Aí, só tomar mais cuidado, porque o que acontece? O pessoal, não sei se... o pessoal agora, eles não fazem mais diagnóstico clínico, eles querem fazer tudo mediante a exame laboratorial. Desde que a gente entende, né, por vigilância, varicela, por exemplo, é confirmado por diagnóstico clínico, né, pela avaliação. Varicela, por exemplo, ela é muito característica, mas hoje o pessoal quer através de exame laboratorial, e elas têm essas características. Eu acho que o Atlas de Feridas vai vir um pouco para isso, né, para dar um pouco mais de segurança, para avaliar, e às vezes o médico assistente, se não é o médico assistente, ele tem essa expertise, essa capacidade para fazer ali a suspeita diagnóstica. E tomar cuidado, o pessoal está mandando para a gente aqui desde alergia até mesmo de escabiose, está mandando para a gente como se fosse monkeypox. Então, tem que ter esse filtro mesmo. Isso é importante, o quê? Repliquem as capacitações, essa que está no EAD, divulguem para eles. Foi o médico, né? A questão do manejo clínico, foi a médica infectologista do HDT que ministrou, ficou muito bom e a gente conseguiu deixar disponível lá. Então, assim, reforcem, repliquem, né? Se quiserem fazer, pode, às vezes a pessoa não vai acessar, então organizem, podem colocar para reproduzir no local, para eles estarem sendo capacitados, né? Para eles estarem, né, com esse material disponível. Então, assim, organizem essa estrutura mesmo, tenham esse cuidado, né? É importante, igual você falou, no REDCap tem a possibilidade de adicionar a imagem, adicionar a foto, então adicionem lá também, né? E aí, assim, se não atende a definição de caso, se a questão do perfil ou das erupções, ou fez a investigação e nada realmente, porque não pode também, às vezes o pessoal fala assim, a erupção cutânea dela não é sugestiva, ela não tem. Aí, quando a gente vai avaliar a população característica, teve contato íntimo com uma pessoa desconhecida, aí a gente vai olhando as questões dos vínculos, fala assim, opa, esse caso não, esse caso aqui atende muito a definição, porque a gente tem um perfil bem característico dessa população, né? Então, assim, tem que fazer essa investigação. Se você investigou e viu que realmente não atende a definição de caso, não tem nenhum critério, então, realmente cancelar a ficha e não seguir com a investigação, tá? E um diagnóstico, outra coisa, tenham essa atenção. A pessoa chegou, já faz logo o que a gente tem visto de casos com codetecção de sífilis também, então já aproveitem, já inicia o tratamento ali de imediato, sabe? Tem condições de fazer outros testes de IST, façam também, aproveitem essa oportunidade, porque esses casos, né, geralmente têm apresentado essa característica. Então, é muito importante essa articulação mesmo, essa construção de como será o manejo, de como será a logística mesmo dentro do município. Mas ótimo. Eu vou passar para a Luzia, porque eu não queria passar do meio-dia. Aí eu queria passar para a Luzia para a gente continuar, para a gente já ir caminhando para o encerramento, tá? Oi, Érica. A minha dúvida é bem rapidinho, sobre os exames o diferencial, né, a varicela, a gente não tem recebido resultados. Você tem alguma informação sobre isso?
Eu vou confirmar com o LACEN, mas eu tive informação de que a prioridade dos exames era para monkeypox e não para diferencial. Aí eu já vou levar essa demanda para o LACEN, porque até mesmo se não for a prioridade de coleta para o diagnóstico diferencial, a gente já mudar essa recomendação também, tá? Isso, Uma orientação que eu ouvi da CGLab é que seria a prioridade dos kits seriam para diagnóstico de monkeypox e não para diagnóstico diferencial. E aí a gente esbarra com outro problema. Quando a gente estava tendo os resultados de diagnóstico diferencial para varicela, era porque estava sendo feito na UFRJ e a professora, se eu não me engano, a professora Clarice, ela fazia com recurso próprio para Goiás, né? E aí agora teve essa orientação, mas eu vou pedir confirmação do LACEN, até mesmo para ele trazer isso para a reunião do COI, é que a orientação da CGLab era que fosse priorizado apenas para monkeypox. E aí a gente já esbarra em outra situação, que a gente vai perder, né? Dessa questão de a gente ser referenciado agora para o LACEN DF, é porque eles vão fazer só monkeypox, só diagnóstico de monkeypox. Mas aí eu fico devendo essa para vocês, de ver como que vai seguir essa orientação para a questão de diagnóstico diferencial, porque por isso que não está recebendo mais, porque já está encaminhando para o LACEN DF. Porque assim, isso, tipo, os nossos primeiros casos até hoje, né, todos foram coletados e a gente nunca teve nenhum resultado. E aí alguns pacientes perguntam, né, coletou o sangue, o que foi, o que deu? Entendeu? É só nesse sentido. Se não for para enviar, né, a gente vai deixar de estar coletando, porque aí é uma coleta desnecessária. Isso, e recurso que está sendo gasto desnecessário. E aí, até então, porque o que ela estava fazendo lá quando era negativa ainda seguia para varicela, né? E aí, agora, com essa mudança, eu não sei como que vai ficar, mas aí eu acho que no COI de amanhã já vai ser discutido isso, que aí a gente já pode trazer algo mais já assertivo para vocês. Tá? Com relação, obrigada. Só o pessoal estava perguntando aqui da questão de coleta. Gente, lá no plano de contingência, ele deixa bem claro lá da questão de quando ele tem só lesão de mucosa, coletada essa lesão, e quando não tem erupção cutânea e nem tem lesão de mucosa, aí ele coloca da questão de coletar o suave de orofaringe e o suave anal também, tá? Vou deixar o link do sugestão de leitura, a gente está só na terça-feira, mas já fica sugestão de leitura para a semana, a nota técnica, que quando for publicada hoje a gente já vai mandar lá, e o plano de contingência também. Eu vou tentar mandar o link, o material para vocês, ou hoje no final da tarde, ou até amanhã de manhã eu já compartilho com vocês no link da presença, tá bom? Pessoal, vou encerrar aqui, porque a gente já chegou em meio-dia, não queria estender tanto assim, para não ficar tão cansativo. Queria só agradecer muito mesmo a participação de todos, o empenho das regionais de saúde, e que aí a gente está recebendo muita demanda aqui de treinamentos, de qualificações, né? A gente vai disponibilizar o que a gente já tem gravado e pronto para vocês, e a gente quer realmente estabelecer essa rotina de estar fazendo, porque muda tanto e o tempo todo, que a gente quer ter essa rotina mesmo de fazer esses webinars, de fazer uma maneira mais rápida para a gente conseguir fazer, e sempre alcançando tanto vocês da regional como os municípios também, porque aí a gente já fala com todo mundo de uma vez, né? E a informação chega mais rápido, tá? Para estar apoiando vocês. Muito obrigada mesmo. O treinamento que foi feito lá do seminário, vou compartilhar lá no link também, vou estar encaminhando para vocês, tá bom? Tudo que tiver lá do link, de boletim, de locais, a gente vai estar colocando e compartilhando através do link lá da frequência que vocês preencheram, tá bom? Muito obrigada mesmo, agradeço todo mundo que participou, tenham todos uma semana abençoada e uma semana muito produtiva e de muito trabalho, que eu acho que não tem como fugir, né? Beijo para todo mundo, obrigada!